As Crônicas de Eidin. O Voo dos Exilados. Alistair McGrady. Capítulo 6. O falcão vinha em direção a eles, ruidosamente à terra a cada passo dado. Júlia caiu de joelhos e começou a sacudir e esbofetear Luísa com toda a força, desesperada, tentando acordá-la para fugir para qualquer lugar. Nós teremos de carregá-la, Pedro disse, mas já era tarde demais. Júlia sentiu a escuridão da sombra vindo de cima. Olhou e viu que o falcão estava acima deles. O falcão curvou a cabeça para ficar no mesmo nível que eles, e Pedro ficou em pé, mais alto que quando ele ficava em pé encarando seu pai, olhando fixamente dentro daquele olho dourado. Júlia podia perceber que ele tremia e seu rosto tornara-se totalmente branco, mas ele não piscava. E enquanto estava em pé e esperava, o falcão virou o pescoço mais uma vez e tocou de leve com o topo de sua cabeça na bochecha de Pedro. Pedro arfou e vacilou para trás como se tivesse sido golpeado, cambaleando na grama, mas depois olhou para o falcão e pensou que talvez ele o estivesse esperando. Estendeu a mão e, bem devagar, cuidadosamente, tocou a crista de sua cabeça, logo atrás dos olhos. O falcão emitia um som que, se fosse um gato, ele teria descrito como um ronronar. Ele abriu o bico e soltou vários guinchos. Pedro estendeu a mão novamente e acariciou com mais força desta vez, passando os dedos pelas penas escuras. Cuidado, cochichou Júlia da maneira mais suave que pôde. Pedro sacudiu a cabeça. Seu olhar ainda estava fixo nos olhos do falcão, enquanto ele passava a mão em cima da cabeça e do pescoço do pássaro, e depois em toda a extensão de sua asa. Está tudo bem, Pedro disse. Eu acho que está tudo bem. O falcão gritou novamente e inclinou mais uma vez a cabeça para cima e para baixo, e depois arrastou os pés e se abaixou, e suas costas ficaram niveladas com os ombros de Pedro. Pedro passou a mão pelas costas, parando antes das penas da cauda. Eu acho que é para nós subirmos nele, ele disse. Antes que Júlia tivesse tempo de protestar, Pedro jogou o braço por cima do topo da asa do falcão e se arrastou para cima de suas costas, empurrando com os pés para encontrar um apoio. Finalmente, ele estava assentado de maneira triunfal em cima do falcão, balançando um pouco enquanto o pássaro ajustava sua posição. E ele sorriu para Júlia. Nenhum problema, ele disse. Suba. Eu não, Pedro. Não acho que seja uma boa ideia. O olhar de Júlia ainda estava preso naquele bico afiado, mas ele estendeu a mão e a puxou para cima, e antes que ela pudesse perceber, já estava sentada atrás de Pedro, com os braços apertados em volta da cintura dele, imaginando se aquele bico a alcançaria lá atrás. Está tudo bem, Pedro disse novamente. Era para virmos para o jardim. Você estava certa. O Senhor dos Exércitos deve ter enviado o falcão. É melhor que um navio. Podemos voar com ele até onde que aqueles navios estejam indo. A única resposta de Júlia era apertar mais os braços em volta da cintura de Pedro. Derrotar os lordes tenebrosos é uma coisa, mas voar sobre o mar? O que o Senhor dos Exércitos esperava deles? O falcão se levantou e Pedro e Júlia balançavam em suas costas enquanto se esforçavam para arranjar um lugar onde pudessem se segurar. Júlia olhou para baixo. O chão parecia muito, muito longe, e então deu um grito, pois Luísa ainda estava caída onde desmaiara. Luísa, Pedro! Luísa ainda está lá embaixo. Precisamos trazê-la para cima. Mas enquanto ela falava, o falcão a pegou com suas grandes garras, bateu suas asas 2 vezes e subiu. Júlia gritou enquanto subiam e agarrou qualquer coisa que pudesse se segurar, principalmente em Pedro. Pedro tinha se encurvado enquanto subiam acima das árvores, e então, vendo para onde seguiam, ele levantou os braços e deu um grito. Eidin estava toda à frente deles. Olhando ao redor, Pedro pôde ver o castelo, o jardim, e de repente todas as árvores se tornaram uma grande massa de floresta verde,
A costa se aproximava e Pedro via as enseadas e os braços de mar e os rios que vinham do mar. Eles sobrevoaram a duna e a praia e depois ficaram sobre o mar. O ar mudou. Estava mais frio, com as gotículas salgadas pairando acima das ondas. E deve ter sido isso que acordou Luísa do desmaio. Pedro e Júlia, encurvados nas costas do falcão, sentiram que ele mudou de posição no ar, e então ouviram um grito familiar. Não havia palavras, só um longo som bem agudo e alto. O falcão estava se equilibrando, se ajustando ao peso extra que segurava em suas garras. Júlia esticou a cabeça ao máximo que pôde ousar, mas só conseguiu ver as pontas das tranças. Júlia esticou a cabeça ao máximo que pôde ousar, mas só conseguiu ver as pontas das tranças de Luísa voando. Está tudo bem, Júlia gritou. Fique quieta, Luísa. Não tem perigo. Mas se Luísa conseguiu ouvir, não houve indicação, e demorou muito até ela parar de gritar. Depois de um tempo, os berros foram substituídos por um maçante choramingo, e um choro de vez em quando. E se era incômodo para as duas crianças que estavam nas costas do falcão, imagine para quem estava pendurado em suas garras. Aquela não era mesmo a maneira mais confortável de viajar. Eles voaram por cima de um mar calmo, a brisa salgada em seus cabelos e o sol acariciando-lhes a pele. Ondas com as pontas brancas de espuma se elevavam abaixo deles, e algumas corajosas gaivotas catavam comida nas pedras em que elas quebravam. Não havia terra no horizonte, só mais água e mais ondas. Mas de vez em quando Pedro e Júlia viam de relance a escuna que seguia. O falcão se mantinha longe dela. Talvez ele entendesse que não deveriam ser vistos. Onde você acha que ele está nos levando? Perguntou Júlia. Ela teve que gritar. O vento que soprava por cima e ao redor deles levava suas palavras embora. Não sei, Pedro gritou de volta. A terra mais próxima é Quêmia, mas não deve ter sobrado nada por lá. Não deve ter gente morando, pelo menos. Não depois que o vulcão entrou em erupção e todos fugiram. Essa conversa foi recebida com o reinício de um choramingo de Luísa. O falcão se movimentava de forma rápida e constante pelo ar, como se o próprio fôlego do Senhor dos Exércitos estivesse atrás dele. Demorou muito, muito tempo até que Júlia e Pedro pudessem avistar qualquer coisa no horizonte além de água. O sol começou a descer no céu, e com ele as nuvens explodiram, formando um caleidoscópio de laranja e roxo. E no instante em que o sol se escondeu no horizonte, nesse momento mágico que não era nem dia nem noite, Pedro sentiu Júlia tombar em suas costas e largar sua cintura. Ela adormeceu. Ele se inclinou para a frente e segurou o pescoço do falcão com mais força. E apesar de ele não ter feito nenhum barulho, Pedro se sentiu quentinho e confortado pelo corpo todo. O crepúsculo virou noite, e uma a uma das estrelas familiares de Eidim piscaram no céu. Pedro olhou para cima e orou para aquele que os chamara, mesmo sem saber direito o que pedir. Ele ficou ali deitado e parecia que horas tinham se passado. Entre acordado e não acordado, sentia o corpo quente planando. Pedro observava o piscar das estrelas enquanto imaginava o que estaria por vir.